Abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 4. Filipenses 2, do verso 1 ao verso 4. Enquanto você está abrindo, as crianças que estiverem com a nossa folha de anotações, eu gostaria que o desenho feito fosse uma casa, ou, se você assim entender, uma igreja formada por vários bonequinhos, várias pessoas, mas eu quero o formato de uma igreja ou de uma casa, tá bom? Então, anotando os pontos importantes da pregação, o texto e a data de hoje, e escreve no finalzinho aqui embaixo, se você puder, o seu nome, que eu preciso depois para verificar o que você aprendeu nesta pregação. Vamos à leitura do texto, meus irmãos. Está escrito assim na palavra do Senhor: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Façamos uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer. Nós acabamos de cantar que o Senhor é tudo o que nós precisamos para viver. Nós acabamos de cantar isso com os nossos lábios e também com o nosso coração, reconhecendo que o Senhor é tudo o que nós necessitamos para sermos felizes, para termos contentamento, satisfação. É somente o Senhor que nós precisamos. Toda a nossa felicidade está no Senhor. Nós estamos declarando com esses cânticos que nenhuma circunstância tem o poder de nos abalar, porque o Senhor é tudo que nós temos e tudo que nós temos e precisamos para viver. Nós reconhecemos isso, e que essa confissão dos nossos lábios seja uma verdade do nosso coração, que reconheçamos que o Senhor é tudo que precisamos para viver. E para isso, Senhor, nós precisamos e contamos com o auxílio do Teu Espírito. Sem Ele, essa música, essa oração não será verdadeira. Precisamos da intercessão do Teu Espírito, da ajuda do Teu Espírito. Nós precisamos da iluminação do Teu Espírito para entendermos a Tua palavra. Precisamos do Teu Espírito nesta manhã, nos dando entendimento sobre a Sua verdade. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos nesta manhã para as verdades contidas na Tua palavra. E saiamos daqui com essa convicção: o Senhor é tudo que nós precisamos, tudo que nós temos para viver feliz e contentes no Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém. Meus queridos irmãos, o texto de hoje é o capítulo 2. Paulo ele continua tratando sobre unidade. Nós vimos na última exposição que Paulo ele falou um pouco sobre unidade, mas também falou um pouco sobre sofrimento. O apóstolo está preso, e nessa prisão em Roma ele escreve a carta aos Filipenses. Nesta carta ele pede para que os filipenses não ficassem preocupados com ele, muito pelo contrário, que eles estivessem alinhados com a vontade do Senhor, que é continuar propagando as boas novas. Essa é a missão da igreja, e Paulo gostaria que eles continuassem com isso em mente. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver Paulo tratando a importância da unidade. Ele vai querer trabalhar esse tema importantíssimo para a igreja: unidade. Paulo ele vai trabalhar sobre esses 4 primeiros versos, principalmente esse tema.
Paulo ele não queria que os crentes em Filipos ficassem preocupados somente com as pressões externas que existem em toda igreja. Toda igreja sofre pressões externas, ou seja, nós somos atacados diariamente pelo pensamento apóstata, o pensamento ímpio. Nós somos em todo tempo atacados pelas tentações do diabo. Nós em todo tempo, lá fora, somos enredados em vãs filosofias. Muitas vezes nós tendemos a aceitar a vontade pecaminosa do nosso coração, e isso era uma preocupação do apóstolo Paulo, mas ele queria trabalhar outra coisa. Apesar das pressões externas serem algo que existem na vida do crente e na vida da igreja, Paulo queria trabalhar sobre aquilo que acontece dentro da igreja, sobre as divisões, as facções. E essa igreja, ela sofria com um problema, havia um conflito, um problema no seio dessa igreja, e Paulo está enviando essa carta também com esse propósito, de aconselhar a igreja, de instruir a igreja, que ela preste atenção acerca da importância da unidade. E para isso ele vai apresentar 3 verdades essenciais para o crescimento na unidade, para o aperfeiçoamento na unidade. E é o tema da nossa mensagem: cresça em unidade. Se você gravar essa frase, você vai gravar a mensagem inteira. Primeiramente, para crescermos em unidade, precisamos termos as nossas motivações em Cristo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: para nós crescermos em unidade, nós precisamos ter o nosso propósito único em Cristo. E o terceiro ponto: a forma de nós crescermos em unidade é ter como o nosso agir em Cristo. A forma como nós agimos está em Cristo, é proveniente de Cristo, é a imitação de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo vai tratar: motivação, propósito e ação. Essas 3 coisas, sem essas 3 coisas nós não fazemos nada. E é isso que nós vamos ver. Veja só, verso de número 1, nós vamos ver o que o apóstolo vai tratar sobre a motivação de estar em Cristo. Antes de tudo, eu quero explicar esse primeiro ponto. A motivação é aquilo que antecede a uma ação. Veja só, por exemplo, veja um atleta que ele deseja começar a fazer exercícios físicos, ele tem uma motivação. A motivação pode ser interna ou externa. Interna geralmente é algo que não se explica. Às vezes ele acordou motivado a se desafiar, a desafiar seus próprios limites. Mas também tem aquela motivação externa. Às vezes ele quer perder alguns quilos, então isso é uma motivação externa. Mas tem a questão da motivação interna também. Nós somos seres que necessitamos constantemente sermos motivados. Precisamos de motivações para viver. E, por exemplo, uma outra ilustração: para existir perdão a uma outra pessoa, é necessário que haja uma motivação por detrás para que haja a reconciliação. Sempre há uma motivação por trás dos nossos atos. Grave isso. E Paulo ele vai apresentar 4 motivações, 4 pilares essenciais para nós buscarmos a unidade da igreja. Veja só, verso de número 1. Ele diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, e aí ele fala no verso 2: então completem a minha alegria. Vamos examinar esses 4 pilares que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui. Primeiro, nós precisamos entender que esse se existe não é uma questão subjuntiva, mas é uma questão que poderia ser traduzida: porque existe. Aí ela fica melhor entendida. É isso que Paulo está querendo dizer. Portanto, porque existe alguma exortação em Cristo, porque existe consolação de amor, porque existe comunhão do Espírito, porque se há profundo afeto e sentimento de compaixão, completai a minha alegria. Paulo está querendo dizer porque existe. Ele está mostrando uma motivação. Porque existe isso, façam assim. É uma motivação para uma ação. E ele vai falar assim, portanto, se existe alguma alegria, porque existe alguma exortação em Cristo. A ideia aqui é que o termo exortação, ela poderia ser entendida como encorajamento. Porque existe encorajamento em Cristo,
nós devemos buscar a unidade da igreja. Veja só, qual é esse encorajamento em Cristo? Nós temos a bênção juntos, como igreja, de sermos encontrados por Cristo e sermos achados nele. Nós estamos o conhecendo constantemente. Essa é uma bênção. E por isso nós devemos buscar a unidade. Porque juntos nós conhecemos ao Senhor, nós somos achados no Senhor e nós conhecemos ele juntos. E por causa disso, somente por isso, nós já deveremos buscar a unidade contra qualquer tipo de divisão, qualquer tipo de facção dentro da igreja. Mas ele coloca outros aqui, veja só, porque a consolação de amor, ou consolação no amor, Paulo está falando que, porque o nosso único consolo na vida e na morte é Jesus Cristo, nós devemos buscar a unidade da igreja. E esse amor aqui que Paulo está falando é o amor que é derramado sobre a sua igreja. O Senhor Deus amou a sua igreja e entregou o seu filho, entregou o seu único filho. Veja só, imagine, você quer casar, você está pretendendo entrar num casamento, você quer casar com a sua amada, então você tem algumas coisinhas que você poderia vender para juntar um dinheiro e então fazer a sua festa de casamento, ou então comprar um apartamento, uma casa, ou ter algum dinheiro para comprar alguns móveis. Então você vende aquele seu Monza que está parado lá na garagem, né? Você vende sua coleção de cartões telefônicos, está dentro de uma pasta, você anuncia no Mercado Livre, você vende todas essas miudezas para conquistar algo maior, né? A sua amada. Agora olha que interessante que o Senhor faz. O Senhor, ele entrega aquilo que ele tem de mais valioso, o amado, Jesus Cristo. Ele entrega Jesus Cristo para conquistar as miudezas, nós. Olha só que belo que o Senhor faz. Ele faz o inverso que nós faríamos. Para conquistar-nos, ele entrega aquilo que ele tinha de mais valioso. Isso é uma consolação que nós devemos ter. Juntos como igreja somos amados. Há consolação no amor de Deus. O Senhor nos amou quando éramos ainda inimigos. Quando ainda eram inimigos dele, ele nos amou. Ele se entregou por nós. Agora Paulo continua uma outra motivação. Se há alguma comunhão do Espírito, ou por que a comunhão do Espírito, nós devemos buscar a unidade da igreja. Paulo está falando assim, o que nos une como irmãos é o fato de Deus ter entregado o seu Filho para morrer em nosso lugar, e o Espírito ter vindo a habitar em nós. Nós, como igreja, somos um em Cristo, nós pertencemos ao corpo de Cristo, somos família de Deus, e o Senhor nos ajuda em nossas fraquezas como igreja. E por que há isso? Há uma motivação aqui que Paulo está estabelecendo. E por que existe isso? Nós devemos buscar a unidade da igreja. Devemos ser contrários a qualquer tipo de divisão no seio da igreja. E por fim Paulo fala assim: se há profundo afeto e sentimento de compaixão, Paulo está falando assim, se você foi alcançado por tamanho amor, por tamanha compaixão, por tamanho afeto da parte de Deus, em Cristo Jesus, você deve lutar para que a igreja permaneça unida, sem divisão. Então ele traz algumas motivações que nós devemos ter em mente. Nós devemos estar sempre motivados para a igreja permanecer no mesmo caminho, juntos, porque o Senhor nos amou como povo e nos atraiu para si como povo. Essas são as 4 motivações que nós devemos lembrar todas as vezes que houver algum sinal de divisão em nossa igreja. Mas aí ele coloca mais uma última motivação. Ele diz assim: diante de todas essas motivações, complete a minha alegria. Os comentaristas, eles não falam que isso aqui é uma quinta motivação para nós buscarmos a unidade da igreja. De fato não é, porque todas elas apontam para Cristo. Mas agora o apóstolo Paulo, ele aponta para si. Ele fala assim: vocês que me amam e eu amo vocês, completem a minha alegria, me façam plenamente alegres, tenham isso em mente, sejam completamente, tenham suas motivações completas em Cristo Jesus. E por causa disso aqui eu vou ficar muito alegre, porque Paulo está se colocando
como um pai que olha para os seus filhos, e imagine só um pai que vê o seu filho crescendo no caminho do Senhor. O pai fica alegre. Imagine só um professor que vê os seus alunos interessados na matéria e crescendo e aprendendo a matéria. O que acontece com esse professor? Ele fica alegre. Então Paulo ele deseja que eles cresçam nesse sentido, em unidade, tendo a motivação em Cristo, mas completando a alegria que Paulo tinha por vê-los crescendo. Meus irmãos, se faltam motivações para buscarmos a unidade, nós não acharemos em nenhum outro lugar se não for em Cristo Jesus. Somente em Cristo que nós temos essa verdadeira motivação, a motivação correta. Então, diante de situações que nos trazem divisões, lembre-se disso. Lembre-se de quem você era sem Cristo. Lembre-se do lugar onde o Senhor te tirou. Lembra-te como o Senhor te alcançou com graça, com amor. Lembra-te de tudo aquilo que aconteceu no passado, antes de você se encontrar com Ele. E depois, quando você trazer à memória essas coisas, lembre-se o que Ele fez na sua vida, como Ele te transformou, como Ele te mudou. Agora veja, se você, diante de alguma situação que te deixe desmotivado, diante de uma situação, você na caminhada cristã, e você fala, estou desmotivado, eu não tenho mais vontade de ser cristão. Lembre-se também desses quatro fundamentos, esses 4 pilares. Eles são as motivações de qualquer crente. Qualquer crente que se encontra abatido e desmotivado, ele deve olhar para essas verdades. Eu estava sujo, perdido, nu, pobre, cego. O Senhor me alcançou. Ele me levou, me deu banho, me tirou a sujeira que estava no meu corpo. Ele me deu novas vestes. Ele me vestiu, me colocou a sua mesa, Ele compartilhou da sua refeição comigo, da sua presença comigo, e tudo mais que acontecer na minha vida, nada importa, porque o Senhor me alcançou. Essa é a motivação do crente para viver uma vida diante do Senhor. Nada mais vai te estimular ou te motivar a estar com Cristo do que essas verdades. O Senhor nos amou, o Senhor nos atraiu para si, e por isso nós somos motivados, energizados pela essa graça constantemente. Nós temos uma segunda aplicação. Paulo ele vai falar agora sobre o propósito. Primeiro ele falou sobre motivação, agora ele vai falar sobre propósito. Motivação é o que antecede uma ação. Propósito é aquilo que por meio da ação você visa encontrar, você visa atingir, você visa alcançar. Paulo ele vai falar que nós temos, como igreja, temos o mesmo propósito. E se nós tivermos a mesma motivação e o mesmo propósito, qualquer tipo de divisão que surja no meio da igreja será rapidamente extirpada, dissipada completamente, pois quando nós caminhamos tendo o mesmo alvo, cada um dos lados com alguns remos, e eles obedecem a uma ordem. Todos têm que remarem juntos. Todos remando juntos, eles avançam. Agora, se cada um remar para um lado, o que acontece? Eles não saem do lugar, ou até é capaz de virar a canoa. Então, é assim a vida da igreja também. Quando todos nós caminhamos juntos para um único propósito. E qual é o propósito da igreja? Glorificar a Deus. E como nós glorificamos a Deus? Propagando as boas novas do Evangelho. Buscando o avanço do Evangelho de Cristo que nós avançamos. Quando a igreja toda está empenhada, olhando para o seu capitão, o capitão da salvação, Jesus Cristo, e ele mandando rumar à frente, à frente, à frente, nós obedecendo juntos, certamente nós iremos mais longe juntos. Agora, quando cada um fica falando uma língua, cada um falando de uma forma como que devemos fazer, nós não sairemos do lugar. Alguns dirão, não, nós não devemos pregar o Evangelho, fiquemos aqui, vamos ficar aqui somente entre nós. Aí um larga o remo fica pelo caminho, já fica mais pesado para aqueles que estão remando, desejando obedecer. Outros dizem, poxa, eu não quero remar, eu quero fazer
a forma como eu quero, que eu entendo ser igreja. Eu vou remar do outro lado, porque eu acho que é para o outro lado que nós devemos rumar. E aí fica um descompasso no barco. Nós, como igreja do Senhor, devemos remar para a mesma direção, buscando o avanço do Evangelho de Cristo Jesus. E por isso Paulo vai mostrar na sua carta. Ele diz assim: tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Primeiramente, Paulo vai falar que nós temos que ter a mesma mentalidade. E Paulo, de forma alguma, ele está dizendo que nós devemos anular completamente as nossas experiências ou o nosso conhecimento teórico adquirido. Paulo não está falando isso. Ele está falando que todas as pequenas disputas, as pequenas rivalidades, as ambições egoístas, as vanglórias, elas devem ser deixadas, porque nós temos o mesmo propósito. Paulo, ele fala, nós temos que ter o mesmo modo de pensar. A igreja do Senhor tem que ter uma forma de pensar. Qual é a forma de pensar? A glória de Deus e a expansão do Evangelho de Cristo. Mas ele diz também que nós devemos ter o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. E aqui Paulo está sendo tremendamente profundo. Ele está dizendo primeiramente que esse mesmo amor é aquele amor que flui do Pai, do mesmo Pai, que está escrito lá em primeira carta de João, capítulo 4, verso 7. Ele está falando que o amor que procede de Deus, que alcança a igreja. Mas Paulo também está falando sobre o amor que é derramado em nossos corações por meio do Espírito. É o mesmo Espírito que nos energiza. É o mesmo amor que é derramado no coração dos crentes. Está escrito isso lá em Romanos capítulo 5, verso 5. Paulo também diz nas suas cartas que há uma forma de se amar. Há uma maneira desse amor ser colocado em prática. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao verso 8, está escrito assim: se você quer aprender a amar, essa é a forma de se amar. O amor é paciente e bondoso. O amor não é malvado. O amor, ele não é impaciente, irritado. Mas ele segue assim: o amor não arde em ciúmes. O amor não é ciumento. Ele não inveja o outro. Ele não se envaidece. O amor não é orgulhoso. O amor é humilde. Ele não se conduz de forma inconveniente. Não, ele não busca os seus interesses próprios. Ele não olha para si. Ele não se irrita e nem se ressente do mal. É assim que o amor que o Senhor nos ensinou deve ser colocado em prática. O amor não se alegra com a injustiça. Não, o amor é justo. Mas se alegra com o quê? Com a verdade. Não com a mentira, com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ele termina assim no verso de número 8. Essa é a forma de nós amarmos. Paulo, então, ele está falando que nós temos que ter o mesmo amor. Imagine se a igreja toda tiver em mente essa forma de amar. Qualquer tipo de rachadura no meio da igreja é rapidamente restaurada, porque um vai se compadecer do outro e ambos vão trabalhar pela restauração da igreja. Mas Paulo diz também que sendo unidos de alma e mente, e aqui tem vários significados. Primeiramente, ser unido de alma e mente significa reagir com a sabedoria de Deus, com a mesma mente de Deus, com a sabedoria explicada na sua palavra. Quando nós agimos assim, de forma alguma, a divisão ou qualquer tipo de rachadura no meio da igreja, ela se sustenta, porque nós estamos pensando com as armas que o Senhor nos deu, as armas da tua palavra, a espada da tua palavra. Demonstra também amizade, de tratar uns aos outros com igualdade. Então, quando nós temos a mesma alma, a mesma mente, nós compartilhamos os mesmos recursos, a mesma vida, a mesma honra. Nós não nos julgamos superiores aos outros, muito pelo contrário, consideramos iguais a eles, do mesmo corpo. É o mesmo corpo, a mesma igreja, a mesma família. Então, quando o avanço do Evangelho é o nosso único propósito como igreja, as nossas diferenças são algo secundárias, são coisas que ficam pelo caminho, porque realmente importa é a glória de Deus. Então, diante de situações que trazem divisão, lembre-se disso, nós temos um único propósito em comum. Se você vê alguma situação
de alguém falando, eu não acho que é dessa forma, é daquela, fala, meu irmão, vamos orar junto sobre isso aí. Rapidamente você coloca um pano sobre a questão, rapidamente você constrange a pessoa, ou muitas vezes a motivação da pessoa ao falar aquilo ali é genuíno, mas quando você fala, vamos orar quanto a isso, e vamos levar isso a quem pode decidir, vamos procurar as autoridades da igreja, vamos procurar a autoridade no Senhor, vamos orar sobre isso. As pessoas que têm esse amor, essa mesma alma, essa mesma mente, que entende que o Evangelho a igreja ruma para o Evangelho de Cristo, é o fim da igreja, é o propósito, da igreja, os crentes, eles terão outra maneira de lidar, quando ver um irmãozinho sendo usado e o outro não, ele não invejará o outro, ele se alegrará diante daquele serviço que é realizado, e ele desejará estar servindo junto com esse irmão. Então, quando nós entendemos que a igreja tem o mesmo propósito, e o propósito é o quê? O avanço do Evangelho de Cristo, todos nós estamos indo para o mesmo lugar, remamos juntos em unidade, tendo a mesma maneira de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Mas agora Paulo ele vai para a última parte, a forma de agir. Se falamos que tem uma motivação que antecede a ação, e há algo que é visado lá na frente, que é o propósito, no meio temos o quê? Temos ação, motivação, ação e propósito, certo? Paulo ele vai trabalhar que nós temos que ter o mesmo modo de agir de Cristo. E aqui fica difícil, porque quando nós temos uma motivação correta e um propósito correto, mas nós não agimos, tem algo que está distorcido na nossa vida cristã. Paulo, então, ele vai mostrar para a gente que nós devemos imitar a Jesus. Imagine só que um grande rei de um povo, um dia ele se veste com roupas simples, roupas comuns, ele se despe da sua majestade e ele vai até o seu povo, ele começa a carregar ele começa a carregar os fardos deles, ele começa a curar, a libertar, ele começa a se compadecer do seu povo. O povo vai olhar para ele e vai falar, que atitude admirável, eu fiquei constrangido, eu vou imitar o meu rei, eu vou imitar este que se fez como um de nós. Este rei é o Senhor Jesus, ele veio ao nosso encontro, ele se veste de carne, ele se veste como um de nós, ele se compadece de nós, carrega os nossos fardos, cura as nossas enfermidades, perdoa os nossos pecados, e nós devemos olhar para ele e desejarmos imitá-lo. Então, Paulo vai tratar sobre isso, nós devemos servir como o Senhor Jesus, porque, meus irmãos, unidade não é sobre falar sobre amor, mas é agir como Jesus agiu, em amor. Verso de número 13, está escrito assim, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Essas duas palavrinhas, interesse pessoal significa ambição egoísta, alguém que olha para si, e a vaidade é glória vazia, o termo melhor traduzido seria glória vazia, não tem glória nenhuma, vaidade. Mas Paulo ele vai dizer que, muito pelo contrário, nós não devemos ser assim. Cada membro ele tem responsabilidade de, ao identificar qualquer tipo de presença de rivalidade na igreja, ele tem o dever de matá-la, porque é pecado. Ele fala, isso aqui tem que acabar, e eu tenho um antídoto. Qual é o antídoto? A humildade. É isso que Paulo vai tratar. Veja só, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, muito pelo contrário, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. O termo humildade é um termo bastante difícil, porque cada um tem uma ideia de humildade, mas tem a ideia central do Evangelho de Cristo, o que significa humildade. E aqui eu espero que todos os irmãos entendam isso. E se você quiser ser mais profundo nesse ensino acerca da humildade, eu recomendo o livro Ego Transformado, do Tim Keller, que é um livreto maravilhoso. Aliás, eu vou sortear na nossa escola bíblica dominical, trarei na próxima semana, eu tenho um exemplar fechado. Nesse livreto, o Tim Keller ele apresenta o que é a humildade bíblica, e é maravilhoso. Ele diz assim, a humildade não é você pensar menos de si mesmo,
Sabe aquela pessoa que fala, o tempo todo ela está falando, porque eu sou um coitado, porque eu não mereço qualquer tipo de amor da parte de vocês, eu não mereço. De cara ele fala assim, essa pessoa, muito pelo contrário, ela não é uma pessoa humilde, ela ama tanto a si mesma que ela fala de si mesmo o tempo todo, porque ela precisa se incluir no discurso. Ela fala, eu não mereço nenhum tipo de carinho da parte de vocês, nenhum amor da parte de vocês. Ele diz que é uma falsa humildade, porque no discurso está incluindo a pessoa. Mas o que também não é se arrogar, é você falar muito sobre si mesmo, bem sobre si mesmo. Bom, se não é falar mal de si, nem bem de si, o que é humildade? Humildade é não falar nada de si, é você se esquecer. É isso que é humildade aos padrões bíblicos, é você se esquecer, se anular no discurso. Olha a definição que ele dá. A humildade baseada no Evangelho é não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que sou, como nas culturas modernas, nem pensar em mim menos como se eu fosse menos do que sou, mas como nas culturas tradicionais. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. Vocês entenderam? A verdadeira humildade é não pensar em si mesmo. Ele diz que é um bendito autoesquecimento, é você não se incluir. Ele diz assim, uma pessoa humilde contribui para a unidade da igreja, pois ela não se ama e ela nem se odeia. Ela não se importa com as opiniões alheias, nem com a própria opinião acerca dela mesma. Ele não se importa se os outros estão falando A ou B dele. E ele também não se importa com a própria opinião que ele tem dele mesmo. Mas ele se preocupa com uma opinião. A opinião de quem? De Deus. Porque é Deus que define quem nós somos. Não é a opinião de quem quer que seja. Se a pessoa acha você chata, legal, boa, má, não importa. Isso não vai te definir pela opinião alheia, mas também não é aquilo que você se define, como muitas das psicologias seculares dizem. Você tem que ter autoestima. Você tem que ter autoestima. Você tem que se amar. Não, isso aqui é o quê? Orgulho. Você não combate aquilo que está sendo atacado com orgulho. Orgulho é pecado. Então, de acordo com o padrão bíblico, como nós nos comportamos diante da nossa visão sobre nós mesmos? Nós não pensamos sobre nós mesmos, nós pensamos acerca daquilo que o Senhor fala que nós somos. Nós somos perfeitos, sim ou não? Não somos perfeitos. Nós somos maus, nosso coração é mau? Sim. Mas o Senhor nos alcançou e nos amou mesmo assim, e tem nos transformado de glória em glória, para a glória dele? Sim ou não? Sim, é assim que nós nos enxergamos. Nós reconhecemos que temos um coração pecaminoso, tendencioso ao mal, mas o Senhor nos amou, e nós devemos olhar para essa definição bíblica de quem nós somos, e encararmos tudo o que o mundo diz sobre nós. Dessa forma, meus irmãos, se nós tivermos um entendimento bíblico acerca de quem nós somos, nós eliminaremos um monte de problemas que nós temos, um monte de crise de identidade que muitas vezes nós enfrentamos, porque o que importa realmente é o que o Senhor diz que somos, e ponto final. Essa definição, ela é maravilhosa, pois nos ajuda a nos enxergar com a verdadeira humildade do Evangelho. A humildade, ela está presente no coração da igreja bíblica. Veja bem o que eu falei. A humildade está no centro, no coração da igreja que é bíblica. Pois a igreja que é bíblica, ela fica com aquilo que o Senhor diz quem ela é. Dessa forma, ninguém vai se considerar melhor ou pior do que ninguém, mas todos entendendo, como a Bíblia explica, que todos nós somos um só em Cristo Jesus. Um só em Cristo. A humildade, ela vai ser descrevida mais profundamente nos próximos versos, porque o capítulo 2, meus irmãos, é aquele texto que nós amamos quando lemos Filipenses, fala do esvaziamento do Senhor,
vai falar do máximo, do exemplo máximo de humildade, Jesus Cristo. Aquele que poderia ser presunçoso por ser Deus, mas ele deixa a sua glória, ele se veste de carne, ele se veste como um de nós. Ele é o nosso maior exemplo de humildade, e nós devemos olhar para Jesus, pois ele nos dá poder para viver um estilo de vida voltado para amar aos outros. É isso que Paulo vai continuar dizendo na sua conclusão: cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Paulo está querendo dizer que nós devemos ter sensibilidade pela necessidade dos outros. Devemos ser sensíveis pela necessidade do nosso irmão. E, meus queridos, a prática é o fruto da nossa humildade. Quando nós agimos, realmente nós estamos mostrando a nossa motivação e o nosso propósito. Para sermos unificados, então, devemos viver com sensibilidade para com a necessidade dos irmãos. Paulo não está falando assim, não tenho nada em vista, somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, no sentido de falar, fique bisbilhotando a vida alheia. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim, preste atenção na necessidade do seu irmão. Agindo dessa forma, você imita o referencial maior de humildade. Quem é? Jesus. C.S. Lewis, ele vai falar assim, sobre humildade. Depois de conversarmos com alguém que tenha a humildade do Evangelho, o que impressiona é quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar o menos possível em mim mesmo. É você colocar em prioridade o outro, é você se doar pela necessidade do outro. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês acham que em uma igreja, quando um se importa com a necessidade do outro, tenta enxergar a fragilidade do outro, há espaço para divisão? Não há. Quando um se coloca ao exemplo de Cristo Jesus, em humildade, em servir o outro, há espaço para divisão? Até a forma da gente se expressar é diferente. Até a forma da gente pensar, de agir é totalmente distinta, porque a gente leva em consideração aquele que é o nosso ícone de exemplo, aquele para quem nós olhamos e desejamos imitar, e pelo poder do Espírito nós podemos imitar o nosso Mestre, e devemos assim fazer. Então, meus queridos irmãos, como crescer em unidade? Primeiramente, a nossa motivação tem que estar em Cristo Jesus. Mas Paulo, lembra que ele coloca aquela quinta motivação? Ele fala, completem minha alegria. Paulo está falando, amem a mim também. Então, nossa motivação tem que estar no amor a Deus, mas também o amor à igreja de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto para crescer em unidade. O segundo ponto para crescer em unidade é colocar o nosso propósito diante dos nossos olhos. Quando todos nós temos o mesmo propósito, rumamos para o mesmo lugar, remamos para o mesmo lugar. E assim o nosso propósito maior é a glória de Deus e o avanço do Evangelho de Cristo Jesus. E por fim, a forma de nós crescermos em unidade é imitarmos a Cristo Jesus. As nossas ações darão testemunho de quem somos. E assim o mundo verá que por meio do amor uns aos outros, daremos testemunho de quem somos servos, de quem somos, e somos do Senhor Jesus. Uma igreja motivada em um que Deus fez, engajada no avanço do reino de Deus e agindo como Cristo, é o antídoto para qualquer divisão que surja em nosso meio. Que o Senhor nos dê graça para permanecermos em unidade, tendo em vista o nosso referencial maior, que é o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que nos dá todas as diretrizes, todos os percursos que nós devemos caminhar para fazermos a tua vontade. Rogamos que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Eclésia, ela seja uma igreja formada por pessoas que tenham uma motivação no Senhor, não em homens, não na estrutura,
não na tradição, no passado, naquilo que fizeram um dia, naquilo que farão, de forma alguma, mas a motivação esteja no Senhor Jesus. A motivação esteja naquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Pedimos também que a nossa igreja tenha em vista o mesmo propósito, que é a glória do Senhor manifestada por meio do avanço do reino de Deus. Faça-nos testemunhas do teu evangelho, que sejamos verdadeiramente cristãos, dando bom testemunho em nosso trabalho, em nossa casa, dando bom testemunho em nossa vizinhança, sendo pessoas que sejam reconhecidas por serem fiéis ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos levante como um povo nessa cidade que ama o Senhor mais do que qualquer outra coisa, como nós cantamos no início. E por fim nós pedimos, Senhor, que as nossas ações, elas revelem de quem somos, que as nossas ações apontem para Jesus Cristo. E certamente, Senhor, nós não conseguiremos pela força do nosso braço, confiando na nossa própria vontade frágil, mas confiando no Senhor, dependendo do Senhor, e sendo instruídos e avivados pelo Teu Espírito, certamente seremos imitadores de Jesus Cristo neste mundo. Pedimos isso, Senhor, nos conforme a Tua vontade, em nome de Cristo que nós oramos. Amém.